Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis porque estamos adentrando no mundo da quadradura novamente. Tecnicamente começou, porque a gente está tendo o torneio de Los Cabos, que a verdade é que ninguém está dando muita bola, né? Já que a maior parte dos cabeças de chave favoritos vão voltar em Washington, né? Tipo, tem alguns que estão precisando de pontos, aí eles jogam Gstad, Bastard, que é no Saibro, né? O Casper Ruud, obviamente, não ia perder a oportunidade de jogar mais um pouquinho no Saibro, por exemplo. Mas a verdade é também que, assim, nomes como Fritz, Draper, obviamente Carlos Alcaraz e Sinner, eu coloco eles num patamar separado, porque eles não vão jogar Washington, eles vão jogar lá já direto em Toronto, né? Mas a gente já tem muitos nomes grandes já vindo para Washington querendo ter o seu primeiro teste na superfície, que é a minha favorita no tênis, né? Eu não sei para vocês, mas eu sou um grande fã da quadradura. Eu gosto de tênis em todo lugar, né? Mas o meu preferido de ver é a quadradura. A primeira coisa que eu ia comentar, né? Eu tenho que agradecer aqui o presente que o Alenzão deu, né? O Além do Tênis me presenteou aí com um microfone que, assim, né? Muitos inscritos estavam falando sem parar do microfone. Olha, eu vou fazer minha confissão aqui. O áudio dos meus vídeos era digno de Steven Spielberg dirigindo seus filmes, né? Lá o Joseph Kosinski fez Top Gun Maverick, agora o filme da Fórmula 1. Não é isso, entende? Eu não sou o Hitchcock e esses caras trabalhando ali, assim, trabalho sonoro igual filme, mas eu não acho que a captação de áudio era tão desastrosa assim, porque parecia que eu tava em um rádio de 1950, do jeito que as pessoas estavam falando, né? E eu não via dessa forma. Eu sei que, assim, o celular, ele tem um captador de áudio que capta tudo, né? Ele capta todo tipo de som, e aí capta os cachorros latindo lá na rua. Na casa do meu tio tem 2 cachorros maravilhosos lá, que eu amo eles, mas eles latem pra caramba, né? E pastor belga tem um latido muito forte, aí atrapalhava o vídeo. Mas a questão eu não acho que era tão desastroso essa questão de áudio assim, mas a questão conseguiram, tô com o microfone aqui, eu vou ser sincero, eu vou acabar esquecendo de usar isso em alguns vídeos porque é o costume, eu pego o celular, gravo, né, mas de qualquer jeito, né, vocês venceram essa batalha, há de se dizer isso. Eu agradeço também ao Alenzão, já vou deixar o canal dele aqui na descrição, porque ele continua produzindo conteúdo de muita qualidade, focado principalmente no tênis brasileiro, né, tipo, porque assim, eu conheci o João Fonseca graças a ele, né, ele tava falando do João muito antes da ESPN, né, tipo assim, tava mostrando lá o progresso dele nos campeonatos juvenis. É impressionante a dedicação dele em acompanhar todos os grandes nomes aí do tênis brasileiro juvenil. Tem agora a Vitória Barros, a Nana Silva, vai ter o Gutão também, e ele tá ali fazendo um trabalho fantástico, seja aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Eu recomendo que vocês sigam ele em todas as redes sociais. Agora indo pra quadradura, por que ela é a minha favorita? Porque ela é a mais dinâmica, ela está em um intermediário entre o saibro e a grama, entende? E assim, toda a quadra você pode fazer ajustes. A quadradura, assim, tem cimento por baixo, eles colocam uma resina acrílica por cima, que assim, é para deixá-la mais lisa possível, para evitar kicks irregulares, mas assim, dependendo da maneira que você constrói essa resina, você pode ter kicks mais baixos, mais altos, entende? Você pode ter uma superfície que fique mais lenta, mais rápida, entende? Mas nunca vai ficar tão lento quanto uma quadra de saibro, dificilmente vai ficar mais rápido que uma quadra de grama. Então, assim, os kicks nunca vão ser tão altos quanto no saibro e dificilmente vão ser tão baixos quanto na grama. E pra mim, assim, ela extrai o melhor de todo mundo. Ela permite uma movimentação melhor do que na grama, talvez não tão boa quanto no saibro, porque como o jogo é mais lento, aí a movimentação conta mais. Ela permite beneficiar tenistas agressivos, que batem muito bem na bola, mas ao mesmo tempo, assim, nem todas as definições na grama que acontece, winners de grama vão acontecer na quadradura, e nem todas as defesas de saibro vão acontecer na quadradura. É um balanço muito legal, e eu, assim, tipo, se eu vou pegar aqui grandes jogos do tênis, os melhores que eu vi, boa parte tá na quadradura. Não que não haja no saibro e na grama, claro que há, mas eu tenho uma, assim, um gosto muito grande por essa quadra. E a verdade é que ela é até importante para o crescimento do tênis em geral, né? Porque ela é mais nova, né? Tipo, muitos grandes slams eram realizados na grama. O Australian Open por muitos anos foi na grama, o US Open foi na grama por muitos anos também, chegou até a ser no saibro, muita gente não sabe disso. E assim, chegou mais, acho que 70 e 80 e começou a quadradura a virar assim um padrão que vai consumindo cada vez mais torneios, e hoje a maior parte do tênis é quadradura. Inclusive, a gente começa agora em julho os começos dos torneios de quadradura e só vai acabar em março do ano que vem. Então assim,
A gente vai ter, teve esse ato, né, de começo de abril, né, na verdade até um pouco antes, já no fim de março, para torneios de saibro, porque ali já tem aqueles torneios como o de Marrakech, que acontece antes de Monte Carlo, né, e assim, agora começando em Los Cabos, que é um torneio que já está acontecendo agora de quadradura, mas pouquíssimo procurado, né, mas semana que vem já é Washington, né, a gente está agora no meio de julho, e assim, é quadradura até março do ano que vem, porque vai ter o US Open Series, Washington, Toronto, Cincinnati, US Open, aí tem a Lever Cup, aí vai ter a gira asiática de quadras abertas, né? Vai ter Tóquio, vai ter Pequim, aí tem o Masters 1000 de Xangai, aí começa os indoors, né? Vai ter Basel, Viena, aí a gente também tem Antuérpia, e aí chega e também vai para Paris, aí tem o ATP Finals, aí vai ter Copa Davis, United Cup, e aí vai para a Austrália, onde vai ter Melbourne, Adelaide, Australian Open, aí começa aquela gira de quadradura de fevereiro com um monte de ATP 500, Roterdã, Doha, Dubai, Acapulco, aí tem a Sunshine Double e só aí vai voltar para as quadras de saibro em Monte Carlo. Então assim, é muita coisa que tem em quadradura e meio que vira uma superfície que todo mundo tem a obrigação de ter uma boa performance, porque a maior parte dos Masters 1000 está lá, são 6 Masters 1000 na quadradura, 3 deles no saibro, você tem 2 Grand Slams em quadradura, então assim, 6 Masters 1000, 6 mil pontos, 2 Grand Slams, 4 mil pontos, então já são só nesses torneios 10 mil pontos, sem, obviamente, contar a quantidade enorme de ATP 500, de ATP 250 que tem nessa superfície também. Jogar bem na quadradura significa que você vai ter uma boa chance de sempre estar bem posicionado em termos de ranking. E aí, a gente faz aqui uma seguinte análise de quem que vai poder surpreender nessa superfície. Citando agora dos figurões, né, a gente já vai chegar no João Fonseca, mas pegando aqui o top 10, eu não vou lembrar a ordem exata de como cada um tá no ranking, né? Mas vou pegar os maiores destaques que a gente pode falar. Yannick Sinner é o claro favorito para os torneios que vêm em diante. Eu acredito que a maneira dele de jogar tênis, né? Na quadra de saibro, o saibro tira um pouquinho da letalidade dele. Não foi o suficiente para tirá-lo da final e de quase levar a taça, mas tira um pouquinho da letalidade dele. Na quadra de grama, tira um pouco da movimentação boa dele e acho que é ali onde ele se sentiu um pouquinho mais, assim, podemos dizer, humano, porque o cara tá num nível surreal, né? Só que lá ele teve 2-0 abaixo com o Dimitrov, né? E sofreu um pouquinho mais, né? O Shelton, por exemplo, levou um tie-break, né? Tudo bem que eu não achei o Shelton ameaçando verdade o Sinner, mas você vê que os placares não são tão assustadores como estavam lá em Roland Garros, que ele tava fazendo 6-0 no Lerrética, entende? Não tá nesse nível. Agora, na quadradura, permite ele se movimentar bem e ao mesmo tempo ter a letalidade que ele gosta, né? Tipo, é um cara que adora a superfície, distribui o jogo da maneira que quer e a maneira que ele tem jogado recentemente é surreal. Acho que desde o Roland Garros você vê um Sinner que vem escolhendo bem os momentos para atacar, os momentos certos para manter essa solidez agressiva que ele tem. Então assim, tô achando que o Sinner tende a ganhar a maioria dos títulos em quadradura. Carlos Alcaraz para mim é uma incógnita gigante, né? Porque a quadradura dele este ano, isso conta para análise, quartas de final na Australian Open perdendo pro Djokovic, aí ele ganhou Roterdã, não foi um passeio, há de se dizer isso, ele perdeu sets em algumas ocasiões, perdeu 7 pro Urkats, perdeu 7 pro Deminauer. Por que eu cito isso? Entende? Ele ganhou, jogou muito bem, mas assim, não é como se fosse uma aura de invencível. Ele teve momentos de oscilação e de periculosidade naquele torneio. Inclusive, acho que o primeiro jogo dele, ele perde 7 pro Botic van der Zandschulp, que havia sido o algoz dele lá no US Open, né? Aí ele cai nas quartas de final, se não me engano, em Doha, vai para Sunshine Double, semifinalista em John Wells, que é a quadradura que ele mais gosta, que é a mais lenta, e vai para Miami, a quadradura um pouco mais rápida, e cai literalmente na estreia para o Davi Goffin. Então, assim, você tem as derrotas dele, ele perdeu para Goffin, Draper, Marat, ele perdeu para o Djokovic. Se a gente volta para o ano passado também, tem derrota para o Gumbé, derrota para o Marat também em Xangai, ele perdeu para o Botic van der Zandschulp também em US Open, ele perdeu para o Gael Monfils em Cincinnati, o Gael Monfils com os 37 anos dele. Então, o que eu quero dizer com isso? O Alcaraz, ele obviamente é um tenista dotado de um talento magnífico para jogar tênis, ele tem o dom para jogar tênis, mas ele é um jogador que, ao meu ver, ele sente maus momentos,
Eu acho que às vezes quando ele tá desconfortável em quadra, ele não é o cara que melhor procura saídas e os ajustes. Eu acho que ele tem dificuldades às vezes de mudar um pouco a forma de jogar e parte para uma agressividade que nem sempre tem muito propósito, que acaba resultando em muitos erros não forçados. Foi o que aconteceu muito no US Open no ano passado. Então é uma incógnita. Eu sei que ele pode performar bem, é um campeão do US Open, ele já teve final em Cincinnati, então assim, eu sei que ele pode jogar bem na quadradura, mas é aquele negócio, não dá para se surpreender se ele também for uma montanha-russa de emoções. Draper, esse é um cara que eu espero jogando bem na quadradura, não fez um bom fim de gira de saibro com aquela eliminação pro Bublik em Roland Garros, não acho que o torneio foi um desastre, mas assim, eu esperava mais. E aí chegou para o Wimbledon, a gira de grama dele foi decepcionante, né? Caiu pro Lerretka na grama e ele cai ali pro Marin Cilic também. Não estou dizendo que são maus jogadores de grama, os dois sabem jogar na grama, mas é aquela história, eu não espero que sejam os nomes que derrubem o Draper. O Draper, quando ele joga o que ele sabe jogar, ele é mais jogador do que os dois atualmente, né? Atualmente, o Cilic no auge é outra história, mas assim, eu esperava mais, me parece que ele deu uma queda, talvez esse tempo que ele teve para descansar faça ele voltar melhor, mas ele sabe jogar em quadras duras e a gente viu isso no início do ano, não à toa, título de Indian Wells. E ele fez um US Open mágico no ano passado, mas a questão é, será que ele consegue defender os pontos da semifinal? Taylor Fritz, estou curioso, jogou muito em Wimbledon, mas jogou muito mesmo. Eu gostei muito de ver o Fritz jogando em Wimbledon, até porque antes da gira de grama não era um ano legal do Fritz, né? O Fritz não estava jogando bem, mas essa gira de grama dele foi fantástica, foi o melhor Fritz que eu vi em muito, muito tempo, né? O Fritz tem sempre aquelas atuações que assim, quem é fã do cara guarda no coração. A vitória contra o Nadal lá em Indian Wells, o que ele bateu de forte naquele jogo não tá no gibi, né? Mas assim, eu acho que ele tem um saque fantástico e eu acho que ele deu uma boa trabalhada no backhand na paralela também. Eu vi bastante disso contra o Alcaraz e gostei da maneira que ele enfrentou o Alcaraz. Você pode esperar muita coisa do Fritz por bem ou por mal, mas ele nunca vai ter medo de desafio e nunca vai ter medo de oponente nenhum. Pode não ser o melhor tenista em quadra, mas ele vai tentar até o último ponto, vai lutar, ele vai brigar, ele vai fazer de tudo para conseguir o máximo possível e vai vender o mais caro que ele pode. Então eu tô curioso para ver, porque se ele jogar no nível que ele jogou em Wimbledon agora, nesses torneios de quadradura, não duvido ele fazer outras grandes campanhas na superfície, porque é impressionante o nível que ele atuou, né, no torneio, e mais do que isso, ele foi finalista do US Open ano passado sem nenhum acidente. Ele fez uma ótima campanha até a decisão. Tudo bem que a semifinal com o Tiafoe foi altos e baixos, mas o jogo dele contra o Zverev foi sensacional. Eu gostei bastante da campanha dele. Óbvio que na final não deu conta do Sinner, mas a verdade é que ninguém estava dando conta, né? Djokovic. Olha, o Djokovic, qual a intensidade que ele vai jogar, né? Ele tá com 38 anos, eu não quero exigir dos idosos que eles batam de frente com os mais jovens, né? Mas o Djokovic, assim, a gente sabe que ele não desaprendeu a jogar tênis em quadradura, ele foi semifinalista do Australian Open esse ano, tem que dar o crédito. Foi finalista em Miami também, né? Quando ele achou o ritmo dele, ele fez ótimas performances em quadradura. Vai conseguir se manter saudável? Eu não sei. Mas se ele se recuperar da queda que ele teve lá contra o Cobol, eu acho mais difícil ele se machucar na quadradura. Não é impossível porque aconteceu lá no Australian Open. Mas é aquele negócio, 38 anos, o físico já não ajuda muito. O Nadal é a prova viva disso. O cara não conseguia ficar saudável, sempre tinha um problema novo. Então, assim, o Djokovic, por melhor que ele tenha cuidado do corpo dele, ele, obviamente, está aberto a esse tipo de coisa acontecer. Pegando aqui outros nomes, Lorenzo Musetti. Tô curioso para ver, porque, assim, gira de grama não existiu para ele, né? Não jogou nenhum preparatório, caiu na estreia em Wimbledon, mas fazia um ano maravilhoso até Roland Garros, mostrando crescimento, melhora. Curioso para ver ele na quadradura, até porque assim, o melhor do Musetti a gente viu no saibro. Na quadradura a gente tem que ver agora se ele vai conseguir manter aquele alto nível que ele mostrou na terra batida. E assim, me parece que ele alcançou um nível de maturidade tática maravilhoso e que permite ele ser muito competitivo. Mas tem que ver na quadradura. Ele mostrou no saibro que deu um passo à frente. Mas a quadradura é outra história, e até porque é um jogo que tende a ser bem mais rápido e dá menos tempo para o Musetti pensar e projetar o jogo dele, né? Casper Ruud, quadradura, nunca tenho altas expectativas com o Ruud, né? Mas que ele não é um cara que é desastroso na superfície, até fez final em US Open, né? Tipo, tem isso, né? Ele fez final de Grand Slam em quadradura, mas sei lá, né? Eu ainda acho que ele muda pouco a forma de jogar, joga muito espinha, assim. Tem jogos que isso vai funcionar, mas tem jogos que definitivamente não funciona, né? Mas
Não duvido dele fazer oitavas de final na Super como fez ano passado, mas a partir do momento que ele enfrentar um Fritz, né, da vida, um desses caras, eu não tô apostando no Ruud, não. Eu não espero ele ganhando um dos torneios grandes de quadradura, para talvez um 250, um 500, pode ser que numa boa chave o Ruud consiga, mas de resto, eu acho que o Casper Ruud vai conseguir empilhar algumas vitórias e manter bons pontinhos no ranking, né? Pensando aqui em outro nome, né? Tipo, desses aí, né, acho que tende a ser um pouquinho mais protagonista, mas Alexander Zverev, até pulei aqui, né? Eu citei os tops e não citei Zverev, né? De tanto que o Zverev tá gerando muita, tipo assim, confiança na gente. Eu nem lembrei dele aqui, mas o Zverev, olha, ele tem capacidade de jogar em quadradura, ele fez um torneio em Paris maravilhoso ano passado, inclusive o ATP Finals dele não é ruim até enfrentar o Fritz, né? Porque virou freguesia, né? Agora, o Zverev, pra mim, não é, eu já falei isso milhares de vezes, vou repetir, não há uma barreira tenística que impede ele de ganhar grandes torneios. Ele sabe jogar tênis muito bem, ele saca bem, ele se movimenta super bem, ele tem backhand, o forehand dele é aquele negócio, mais ou menos, né? Agora, a questão é, em bons dias esse forehand consegue fazer seu trabalho, mas o mental dele é que comanda tudo e é muito do que explica o forehand dele ser às vezes tão insosso. Então, pro Zverev, sei lá, né, cara? Eu não tenho expectativas tão altas para o Alexander Zverev, mas não me surpreenderia se ele ganhasse um Masters 1000 ou outro, porque ele é capaz disso, né? Agora, pensando aqui em outros nomes, né? Vamos pegar aqui nomes um pouquinho mais, sim, chamativos. Daniil Medvedev, expectativas muito baixas, porque ele não vem jogando bem, tem relampejos até agora, conseguiu uma campanha bacana lá no torneio de rally, chegando à final. Ele teve uma semifinal em John Wells, que foi bacana, mas assim, ainda não vejo o Medvedev que botava medo em todo mundo, né? Tipo, era um terror jogar contra o Medvedev em quadradura até 2023. Ninguém queria isso nem pro pior inimigo. Não é o caso de agora. Vamos ver se ele consegue reverter esse quadro, mas não é um cara que me parece estar buscando muitos ajustes ou mudança no jogo dele, né? Stefanos Tsitsipas, esse aí tá complicado, saiu do top 20, não sei o que esperar do Stefanos, sinceramente. Ele tá trabalhando com o Ivanisevic fez todos os xingamentos que podia dentro do âmbito profissional de Tsitsipas. Vamos ver se isso tem algum impacto em cima dele. Pegando agora alguns outros tenistas, eu posso esperar surpresas de Jakub Menzik, voltando à quadradura, acredito que ele tende a jogar melhor. É a superfície que ele melhor performou no ano, tem um título de Masters 1000, olho em Menzik. A gente pode também comentar do Flávio Cobolli, não fez bons desempenhos em quadras duras, mas me parece que ele deu uma evoluída legal nos últimos torneios. Eu tô muito curioso para ver o Flávio Cobolli. Félix Auger-Aliassime é um cara que eu tô esperando muito pouco, não acho que ele tá fazendo um progresso que eu gostaria de ver no tênis dele. Ainda não vejo aquele cara que em 2022, principalmente em quadras duras indoor, jogava no nível monstruoso, né? Andrei Rublev é um cara que volta ao top 10, ele pode jogar muito tênis em quadradura. Gostei do que vi em Wimbledon, fez uma partida muito boa contra o Carlos Alcaraz, mas é aquele negócio, ele vem em alguns momentos jogando bem tênis. Ano passado, que foi um ano muito irregular, é aquele negócio, cai em primeira rodada do nada, título em Madrid. Aí primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, final em Montreal. O Rublev é capaz disso. Ele foi o único tenista ano passado que ganhou do Alcaraz e do Sinner. Sim, esse é o Andrei Rublev, né? Ele é capaz disso. Ele, num grande dia, ninguém quer enfrentar. Mas, aquele negócio, é instável, né? Ele era um cara conhecido até pela consistência e regularidade dentro do top 10. Pro bem e pro mal. Pro bem de sempre ir longe nos torneios e pro mal de nunca passar das quartas de final de um Grand Slam, etc, né? Mas tô curioso para ver, até porque ele voltando ao top 10 tende a ter chaveamentos um pouquinho melhores, né? Karen Khachanov é um cara que ficaria de olho, fez um Wimbledon ok, não achei que foi tão extraordinário, acho que ele soube aguentar os dificuldades que teve ali o chaveamento dele, né? Teve jogos muito duros, né? Contra o Motizuki, o Evans, não achei que ele ia passar do Fritz jogando, o nível que o americano estava jogando, mas há de se dizer que o Khachanov é um cara que quando tem confiança ele é muito perigoso, né? Bate bem na bola, é sólido, ele não é um cara que faz nada muito errado, mas assim, eu acho que assim, o forehand dele num grande dia é chatíssimo de enfrentar porque ele tem muita qualidade para bater o forehand, então curioso para ver o que o Khachanov faz. E a gente pode citar uns nomes, Gael Monfils, não que eu acho que ele vai ganhar algum título, mas em quadradura onde ele está jogando melhor, inclusive esse ano em quadradura do Monfils foi muito bacana de acompanhar. Podemos falar do João Fonseca. O João Fonseca, para mim, a melhor superfície dele é agora. Não atua a maior parte ali dos pontos que ele conquista esse ano, né? Tudo bem, tem umas campanhas bacanas ali. Na verdade, a maior parte eu não saiba porque ele ganhou 250 lá, né? Mas
as quadras duras é onde eu acho que ele joga o melhor tênis dele, onde ele melhor se movimenta, é onde ele melhor bate na bola, onde ele melhor sustenta a agressividade do jogo dele. Eu acho que é ali que ele vai se sentir mais confortável, os kicks previsíveis, permite ele ter mais precisão, quer dizer. Eu acho que permite aumentar o volume de jogo dele. Eu tô bem curioso para ver e quem sabe a gente possa ver um pouquinho mais de evolução na tomada de decisão do João, escolhendo o melhor tempo para atacar, o tempo melhor para ser sólido, aguentar os golpes do adversário. Eu acho que assim, é uma boa possibilidade de ver o João mostrando passos à frente e eu acho que é o momento que ele vai enfrentar também mais figurões do tênis nessa segunda metade de ano. E lembrando, poucos pontos a defender, uma parte de challengers, de torneios menores, e aí ele vai jogar agora quase todos os torneios que ele quiser nessa chave masculina aí, porque tem ranking para isso. Dentro do top 50 ele consegue entrar basicamente na maioria dos torneios, até porque assim, mesmo os ATP 500, que são torneios procurados, eles vão quase sempre acontecer um torneio, 2 torneios 500 acontecendo na mesma semana, o que divide a chave e aumenta o número de vagas para tenistas que estão ali entre 30 e 40, entre 40 e 50, né? Então, curioso para ver como vai ser o nível de tênis por parte do João Fonseca. Eu tenho boas expectativas de que ele possa entregar grandes desempenhos também. Então, vamos ver. Acho que posso ter esquecido aqui de algum tenista mais destaque ou não, né? Mas eu acho que as quadras duras, elas podem surpreender, elas podem trazer elementos muito bacanas. Eu acho que, como eu disse, acho que um vídeo eu já falei que era a quadra democrática, né? Que abraça mais estilos diferentes, que permite que mais caminhos sejam alcançados, caminhos de forma de jogar, né? Melhor dizendo, né? Alcancem a vitória, porque é aquele negócio, de tudo um pouco funciona ali. Eu acredito que a quadra dura, ela é aquele momento em que é mais nivelado, que tenderia a ser isso, né? E que a gente vê a maior qualidade de tênis sendo jogado. Pelo menos é o que eu vejo em teoria. Não, nem sempre isso se aplica na prática, mas vamos ver. É a parte da temporada que eu mais gosto, não curiosamente, é a parte que tem mais tênis também sendo jogado. Como eu disse, quadradura de agora até março sem interrupção. Vai ter torneios de saibro no meio do caminho, mas aí é aquele negócio, são separados, né, tipo o Golden Swing da vida, etc. Mas de qualquer jeito, agora o foco do tênis mundial se volta para as quadras duras. Ainda temos um Grand Slam, ainda temos a ATP Finals, 4 Masters 1000, Laver Cup, Copa Davis, United Cup lá em dezembro, então tem muita coisa para acontecer, gente. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.